partiu. Eu disse que então. Oi? Então. Partiu. Estamos dando continuidade a uma corrente de fé. Nós estamos hoje em mais um elo de uma campanha, a qual carrega o tema uma nova visão. Quando Deus não mudar a nossa visão, não tem como Ele mudar a nossa vida. Deus nunca te fará chegar aonde você nunca se imaginou estar. Só tem uma maneira de Deus mudar a tua realidade, mudando a tua mentalidade e mudando a tua forma de enxergar as coisas. Por isso que Deus tem provocado dentro de cada um de nós algo chamado fé. Uma palavrinha tão pequenininha, mas que faz toda a diferença. Porque fé nada mais é do que a certeza e a convicção de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Diga comigo: Senhor, que a palavra dessa noite provoque em mim uma nova visão. Depois de Jesus nos contar a parábola das 10 virgens que se preparava para se encontrar com o noivo, as 10 virgens eram divididas em 5 prudentes e 5 loucas. Olha aqui, Jesus chama 5 virgens de prudente e ele chama 5 de loucas. As 10 estavam esperando o Senhor, e aí a Bíblia relata que pela demora, as 10 acabaram dormindo, mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, preparem-se para o encontro. E ao se levantar, as 10 vão acender as lâmpadas, mas só 5 conseguem. Então só 5 conseguem casar com o noivo, e as outras 5 arrumam um jeito de comprar o azeite para acender a lâmpada. E a hora que elas retornam, a porta se fechou, e elas batem na porta querendo entrar, e elas só ouvem a voz: aparta-te de mim, eu não vos conheço. Jesus traz essas parábolas para fazer uma comparação da sua vinda. Aqui para fazer uma comparação da sua vinda. Terminando a parábola das 10 virgens, ele começa essa, que é a que eu quero pregar hoje. E ele diz assim: um senhor, tendo o propósito de partir para longe, aqui um senhor tendo no coração um propósito de partir para uma terra muito longe, ele chama os seus servos. Ele chama os seus, para ele dá. Então ele viu no primeiro a capacidade de ter, ele viu no segundo a capacidade de ter, e ele observou no terceiro a capacidade de ter, virou as costas e partiu. Virou as costas e partiu. Depois de muito tempo, ele não voltou rápido. A Bíblia diz na parábola das 10 virgens que ele demorou tanto que elas dormiram. E agora na parábola do Senhor e dos talentos, ele demorou muito tempo. É nesse negócio de Jesus estar demorando muito, é que a gente vai relaxando, você está entendendo? Mas Jesus está demorando tanto para voltar, talvez Jesus vai demorar tanto para voltar, e esse negócio de Jesus vai demorar, a gente vai relaxando. Aquele que tinha recebido, trabalhou em cima dos 5 e dobrou, fez 5 virar mais, e agora ele tinha 10. O que recebeu 2, trabalhou em cima dos 2, dobrou e fez virar. Mas o que tinha 1, cavou um buraco no chão e enterrou o único talento que lhe foi confiado. Já que já havia passado muito, o Senhor voltou. A hora que ele voltou, a Bíblia diz que ele quis acertar as contas. Ele quis acertar as contas.
Na volta de Jesus, você querendo ou não, haverá um acerto de contas. Ninguém vai escapar. Alguns teólogos arriscam que esse acerto de contas vai durar 1.000, 2.000, 3.000 anos, até o Senhor acertar a conta com todos os moradores da terra. A hora que ele retornou para acertar, o primeiro disse assim: ó, tu confiou nas minhas mãos, eu trabalhei produzindo mais. Sim. Aqui está. O Senhor olha para ele e diz assim: ó, bem foi, servo bom e fiel, fostes fiel no, pois agora eu te constituirei no, entra para o gozo do seu Senhor. Chamou o segundo, e o segundo disse assim: ó, tu confiou nas minhas mãos quantos talentos? 2. Eu trabalhei em cima desses 2 e consegui dobrar. Estou aqui carregando 4. Servo bom e fiel, conseguiu ser fiel no, eu te constituirei no, entra para o gozo do seu Senhor. Chamou o terceiro. Olha o que o terceiro fala. Versículo de número 25, 24. Mas chegando também aquele que recebeu um talento, ele disse assim: eu conheço como você é. Tu és um homem violento, tu és um homem que colhe aonde não plantou e ajunta aonde não espalhou. Eu fiquei tão atemorizado, eu fiquei tão horrorizado de saber como o Senhor é, que eu enterrei o talento, e agora toma o que é teu. E o Senhor responde assim para ele: mal, negligente, se você sabia que eu colho aonde não plantei e ajunto aonde não espalhei, devia ter feito no mínimo colocado esse talento no banco, porque pelo menos lá, durante esse tempo, teria me rendido juros. Mas como você não prestou nem para pegar esse talento e depositar lá no, eu vou tirar de você um pouco e vou dar para aquele que está com 10, porque aquele que tem vai ser acrescentado. Agora aquele que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Diga assim comigo: eu creio na palavra revelada. Agora, o que essa parábola tem a ver com a volta de Jesus? E é por isso que eu estou aqui, para te revelar e para pregar essa mensagem, a fim de que você entenda que é uma questão de visão. Olha para quem está perto de você e diga assim: se Deus não muda a tua visão, você enterra o que Ele te deu. Olha para quem está do outro lado e diga assim: para de enterrar o que Deus confiou nas suas mãos por causa da visão errada que você anda tendo. Então você observa que o Senhor confiou na mão dos 3 um número de... Não vi. Deus confiou nas mãos dos 3 um número de... Só que nós entendemos, que estudamos a Bíblia, que talento não tem o mesmo significado que tem hoje. Naquela época, talento era como dólar, era como euro, era como reais. Talento era um valor em dinheiro. Eu disse que era um valor em dinheiro. Eu disse que era um valor em dinheiro. Hoje, quando eu olho para alguém, eu digo assim: aquele irmão tem talento. Quando eu olho para alguém, eu digo assim: ó, aquela jovem tem talento. O que eu estou dizendo? Que ela tem um valor em dinheiro? Não.
Não, hoje mudou o significado. Quando eu digo aquele rapaz tem talento, aquela mulher tem talento, eu estou dizendo, aquela pessoa tem uma capacidade notável de fazer algo com excelência. Aqui ó, aquele jovem tem uma capacidade notável de fazer algo com excelência. Então hoje, uma pessoa de talento é uma pessoa notável em capacidade de fazer alguma coisa, sim ou não? Sim. Então hoje o talento já não tem mais o mesmo significado que tinha antes. Antes era um valor em dinheiro, mas hoje já é uma capacidade notável. Hoje já é uma capacidade notável. Não ouvi? Hoje já é uma capacidade notável. E a verdade é uma só. Todos que estão aqui têm pelo menos um. A verdade é essa. Todos que estão aqui têm pelo menos um. Amém. Todos que estão aqui têm pelo menos a capacidade de fazer pelo menos uma coisa bem, independente do que seja, uma unha, uma escova, um conserto de um chuveiro, uma coisa elétrica na área, não adianta. Todos que estão aqui têm a capacidade pelo menos de fazer uma coisa notável, uma coisa com excelência. É um absurdo o que eu estou dizendo, sim ou não? Não, todo mundo tem. Olha para quem está perto de você e diga assim: você tem talento. E esse talento que eu estou dizendo é valor em dinheiro? Não, mas na parábola era. Então agora vamos aplicar a palavra para os dias de hoje. Vamos pensar na possibilidade que Deus pode até não ter te dado um valor em, mas Ele te deu capacidade de usar o que você tem até para você virar tudo isso dinheiro. Aqui ó, Deus, Ele pode até não ter te dado um valor em, mas te deu um talento, te deu a capacidade para você alcançar o que você quer através de algo excelente e notável que você faz. Sabe o que eu e você precisamos aprender? A parar de ignorar os nossos talentos. Olha para quem está perto de você e diga assim: tudo que você despreza, você perde. Tudo que você despreza, você perde. Se você escutar a história do Silvio Santos, se você escutar a história do dono das Casas Bahia, se você estudar a história dos donos da Cacau Show, você vai ver que tudo começou com uma capacidade que a pessoa tinha de fazer algo bom e de repente explodiu. O problema de muitos brasileiros é que eles não acreditam em si próprio. O problema de muitos seres humanos é que eles não conseguem enxergar neles aquilo que Deus deu deliberadamente. Diga comigo: Senhor, me leve a olhar para dentro de mim e enxergar meus talentos. Ó, tem pessoas que têm, tem pessoas que têm, tem pessoa que tem potencial. Agora tem pessoa que tem habilidade. Agora tem pessoa que tem competência. Aí tem pessoas que não adianta, o que ele tem é dom. Aí você encontra uma outra pessoa que o que ela tem é vocação. E uma coisa é diferente da outra. Uma coisa é você olhar para uma pessoa e ver nela potencial. Outra coisa é você olhar para uma pessoa e ver nele habilidade. Outra coisa é você enxergar em alguém competência. Outra coisa é você enxergar em alguém talento, em outra pessoa dom, e em outra pessoa vocação. Agora tem gente que pega tudo, coloca dentro de um saco e acha que é a mesma coisa. Diga para quem está do teu lado: não é. E eu vou explicar. Se você quiser escrever, pode escrever. Qualquer coisa vai ficar na página da igreja gravado. Que você está filmando de novo, Jéssica. Aí você começa a observar que, ó, aqui ó, potencial. Eu disse, é o ser humano que ainda não atingiu a plenitude da sua forma final. Toda pessoa que ainda não atingiu a plenitude da sua forma final, nós chamamos essa pessoa de alguém que tem, ou seja, ela pode se tornar mais do que é. Ele pode se tornar mais do que ele imagina.
Toda vez que você vê em alguém a capacidade de ainda ser mais do que aqui ó, ser mais do que você diz, aquela pessoa tem potencial. Então potencial não é quando você já se tornou o máximo. Potencial é quando você tem capacidade de se tornar o máximo. Então potencial é quando o ser humano não atingiu a plenitude da sua forma final. Você olha para alguém e diz assim, aquela pessoa vai longe. Por quê? Porque ela não chegou à sua forma final. Ele não chegou à sua forma final. Ele pode ser muito mais do que ele pensa que pode ser. Ela pode ser muito mais do que ela imagina. Olha para quem está perto de você e diga assim, você tem potencial. Você tem potencial. Então mais uma vez, você tem potencial. Você tem potencial. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Agora tem pessoas que não têm potencial, mas têm habilidade. Aqui ó, a pessoa não tem potencial, mas tem habilidade. Não tem potencial, mas tem habilidade. E o que é habilidade? É aptidão. Habilidade é disposição. Ou seja, você vê na pessoa uma aptidão, ou seja, uma vontade, uma disposição tão grande de fazer algo, que aquele que consegue fazer o que ela está fazendo, não tem tanta disposição e tanta vontade para fazer do jeito que ela faz. Eu vou dizer, sabe aquela irmã que canta muito, mas não se esforça para cantar? Não se esforça para ensaiar, para aquecer a voz e nem para vir nos ensaios. Ela tem potencial, ela tem até um dom, mas ela não tem habilidade, ela não tem disposição para desenvolver aquilo. Sabe aquela pessoa que acaba vencendo na raça, de tanta disposição que tem? Você olha para a pessoa e fala, meu, que inferno, essa pessoa vai ganhar mesmo no grito. Você vê que a pessoa chegou lá, de tanto que ela se esforçou, acordou cedo, ficou noite sem dormir, e trabalhou, isso é habilidade, é quando você tem disposição, é quando você tem aptidão, disposição, é quando você não se cansa, enquanto você não alcança o que você quer. Olha para quem está perto de você e diga assim, pede para Deus habilidade, aptidão, disposição para fazer o que você pode fazer. Então tem gente que tem potencial, mas não tem habilidade. Tem gente que tem habilidade, mas não tem potencial. Agora tem gente que tem o que? Competência. Eu disse que tem gente que tem? Tem gente que tem? E o que é competência? Para aqueles que não sabem, competência é quando a pessoa tem conhecimento e facilidade para construir e para expressar valores. Aqui ó, competência é quando a pessoa tem conhecimento e facilidade de construir valores e expressá-los. Olha para quem está perto de você e diga assim, se você tem conhecimento para construir e expressar valores, você tem competência. Uma pessoa que não tem conhecimento é uma pessoa incompetente. Competência tem a ver com conhecimento. Olha aqui ó, competência tem a ver com a pessoa tem potencial, mas não é competente. Por quê? Porque é uma pessoa que não atingiu a forma final, é uma pessoa que você vê que ela pode chegar longe, mas não tem conhecimento. E a pessoa que não tem conhecimento jamais será uma pessoa competente. Sabe por quê? Porque toda conquista ela é proporcional ao seu nível de conhecimento. Dom Deus dá, ministério Deus entrega, só que conhecimento você busca. Pessoas competentes são pessoas cheias de conhecimento. São pessoas cheias de E aí talento, que é o que eu falei. Talento nada mais é do que uma capacidade notável de fazer algo com excelência. Mas algumas pessoas você olha para ela e você vê que ela tem dom. Você vê que ela tem dom. E o dom é um poder liberado de Deus. Aqui ó, dom é um poder liberado por Deus para a pessoa fazer algo raro e difícil. Toda pessoa que tem um dom, ela recebeu de Deus um poder. Dom você não recebe de homem, dom você só recebe de Deus. Então dom envolve poder. Eu disse que dom envolve poder. Eu nunca entrei numa escola bíblica, eu nunca. Tem pessoas que acham que eu fiz teologia, eu nunca fiz teologia.
Ah, mas você participou de uma escola dominical de domingo de manhã na igreja? Nunca. Eu dobro os meus joelhos, clamo pela misericórdia, e Deus me deu eu recebi um poder de Deus para conseguir pregar a palavra dele sem ter precisado passar por métodos que a grande maioria passou. Isso não significa que eu não tenha vontade de estudar, e tenho me esforçado, e o meu sonho ainda é fazer uma faculdade teológica, e eu creio que Deus ainda vai me conceder e vai preparar esse tempo para mim. Mas hoje eu estou me movendo no dom que Ele me deu. Se hoje você olha para mim e vê que eu tenho feito com excelência a pregação do Evangelho, saiba que eu estou me movendo que é um poder que quem liberou para mim? Então o dom nada mais é do que um poder que Deus te dá para fazer algo raro, para fazer algo difícil. Ou seja, dom é uma graça de Deus. Eu disse que dom é uma graça de Deus. Dom é uma graça de Deus. E a Bíblia diz no livro de Coríntios, capítulo de número 12, que se você quer algum dom, peça a Ele em oração com zelo. Peça a Ele com oração com zelo. Peça a Ele na oração com zelo. Tem que buscar os dons de Deus. E aí você observa que uns têm potencial, outros têm habilidade, outros têm competência, outros têm talento, outros têm dom, e outros têm vocação. Eu disse vocação. Não ouvi? Vocação é quando a pessoa foi chamada para exercer uma função obrigatória. Então quando você diz, essa pessoa tem uma então ela foi chamada para exercer algo obrigatório. Então a pessoa que ela é vocacionada por Deus, não tem como ela fugir. Sabe aquele negócio escolhido não tem escolha? Que nem eu recebi uma vocação de Deus. Então por mais que eu tentasse escapar, por mais que eu tentasse me esconder, não tinha como eu fugir, porque eu fui chamado para cumprir uma função obrigatória. Eu recebi uma vocação. Ah, mas por que você está explicando tudo isso? Porque a pergunta não é se você tem potencial. A minha pergunta não é se você tem competência, se você tem habilidade, se você tem talento, se você tem dom, ou se você tem vocação. Eu expliquei o que é, porque talvez algumas pessoas aqui não sabiam a diferença de uma para outra. Mas eu acho muito difícil alguém que está aqui no nosso meio não ter pelo menos uma dessas coisas. Eu acho praticamente impossível olhar para cada um de vocês e não conseguir enxergar pelo menos uma dessas 6 coisas. Eu tenho certeza que talvez haja no nosso meio pessoas que tenham os 6: vocação, dom, talento, habilidade, competência e potencial. Eu acredito que tenha pessoas aqui que tenham os 6. Mas a pergunta não é se você tem potencial. A pergunta não é se você tem habilidade, se você tem competência. Eu não estou perguntando agora se você tem dom, se você tem talento, ou se você tem uma vocação de Deus. A minha pergunta é simples: de que maneira você vê o que você tem? Porque a forma que você enxerga o que você tem é que vai conduzir você a fazer alguma coisa com o que você possui. Porque só uma pessoa com uma nova visão é que consegue usar o que tem para alcançar grandes coisas. Então eu não quero saber se você tem potencial, competência, habilidade, dom, talento ou vocação. Eu quero saber o que você anda fazendo com tudo isso. Agora, me diga uma coisa que seja mais importante que a vida. Porque a vida é mais que um talento. A vida é mais que um dom. A vida é mais que competência, que habilidade. E o que você anda fazendo com ela? Olha para quem está perto de você e diga assim: Deus confiou tantas coisas nas suas mãos. E o que você anda fazendo? Uma pessoa que já desistiu de tudo, está trabalhando com o que Deus deu para ela ou está enterrado? Uma pessoa que já decidiu
não lutar mais pelos seus sonhos, não lutar mais pelo amor, não lutar mais por aquilo que acredita, essa pessoa está trabalhando naquilo que Deus colocou nas suas mãos ou está enterrando? Uma pessoa que não tem forças para se levantar de manhã e fazer o seu melhor, é uma pessoa que está trabalhando com o que Deus confiou nas suas mãos ou está se enterrando? Uma pessoa que se abandonou, uma pessoa que se deixou, uma pessoa que se largou, uma pessoa que não se ama mais, não se valoriza mais, uma pessoa que desistiu de si próprio, é uma pessoa que ainda está trabalhando em cima do que Deus confiou nas mãos dela, ou uma pessoa que está se enterrando? Eu quero que você se avalie agora, independente se Deus te deu 5, 2 ou 1. O que você anda fazendo com o que Deus te deu? O que você anda fazendo com a tua capacidade de sorrir? O que você anda fazendo com a tua capacidade de acreditar, de abraçar, de se levantar, de trabalhar, de executar, de se mover, de agir e de reagir? O que você anda fazendo com tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos e Ele tem esperado até o dia de hoje você fazer alguma coisa, porque Ele vai voltar e vai acertar as contas, não só comigo, mas com você também. A Bíblia diz que um recebeu, outro recebeu e o terceiro recebeu. Se aquele que recebeu 5 ficasse olhando o que recebeu 2 estava fazendo, ele teria dobrado o que estava nas mãos dele? Então vamos fazer o seguinte: a partir de hoje eu não quero saber se você recebeu. Se você recebeu, ou se você recebeu, eu vou começar a cuidar daquilo que eu recebi. Porque se eu ficar de olho, nossa, aquele irmão recebeu, mas aquela recebeu, e eu. Se a gente ficar comparando o que cada um recebeu a gente vai se levantar e fazer o nosso melhor? Esse é o teu problema. Você está gastando a tua vida observando a vida do outro. Grande parte do momento que você fica na internet é mais vendo as páginas dos outros do que a sua. A sua mesma, a tua última publicação foi em outubro do ano passado. Enquanto a tua amiga bombando, toda hora ela posta uma foto. E você gasta a tua vida vendo o outro trabalhando com os talentos dele, e você andando para trás. E aí você vem chamar isso de uma nova visão? Você que tem 2 olhando quem tem 5, você que tem 5 rindo de quem tem 2, e você que tem 5 e 2 zombando de quem tem 1. Hoje o Senhor manda eu te dizer: cuida daquilo que eu confiei nas suas mãos, e você verá o que eu serei capaz de fazer na tua vida. Cuida daquilo que eu confiei nas suas mãos, e você verá aonde você tem a capacidade de chegar. Então comece a observar o casamento que Deus te deu, comece a observar o ministério que Deus te deu, comece a observar a vida que Deus te deu, os filhos que Deus te deu, os amigos que Deus te deu. Para de ficar reparando no talento que o outro recebeu, comece a focar no teu talento, comece a focar no teu talento, porque é através do teu trabalho que Deus te levará a experimentar coisas grandes e firmes que você ainda não experimentou na presença dele. Então, foca no seu talento. Olha para quem está do teu lado e diga para ela: foca, que o que ganhou 5, e o que ganhou 2, e o que ganhou 1, a Bíblia diz que cada um. Volta no versículo 15 para mim, só para mim mostrar para a igreja, por favor. Cada um recebeu segundo a sua própria. Então o que recebeu 5 porque tinha de receber. O que recebeu 2 porque tinha. Esse ano é porque ele viu em você capacidade. Então, se Deus enxergou em mim e em você, por que eu vou desistir? O que recebeu 5, recebeu segundo a sua. O que recebeu 2, recebeu segundo a sua. O que tinha 2 chorou porque não recebeu 5? Chorou porque não recebeu 5? O que ele fez? Ele foi trabalhar com os seus. O que recebeu 5 ficou rindo do que recebeu 1? Ele foi trabalhar nos seus. Vai trabalhar, irmã. Você não está vencendo porque você está focando no que os outros recebeu, no que os outros estão fazendo. Deus te deu. Ele confiou. Trabalhe. O que tinha 5 dobrou, sim ou não? O que tinha 2 dobrou, sim ou não? Se eu tenho 2,
eu tenho que administrar aqueles 2. Agora, se eu tenho 5, eu tenho que administrar aquele 5. Agora, se eu tenho 100, eu tenho que administrar aquele 100. Quanto mais tem, mais trabalho, sim ou não? Sim. Não. Quanto mais tem, mais trabalho, sim ou não? Sim. Então, o maior trabalho foi do que recebeu 5 ou 2? 5 ou 2? Ó, um pastor que tem uma igreja com 50 membros e o pastor que tem uma igreja com 500 membros, qual igreja vai dar mais trabalho? É 50 ou 500? 500. Então, quanto mais você tem, é mais, não é o que a Bíblia diz? A quem muito é dado, muito é cobrado. Então é bom eu ficar mesmo assim, com meus 2. Fala assim, eu tenho 5. Meus pesos. Vai trabalhar. E a hora que o que recebeu 5 e fez virar mais 5, e num total de chegou até o Senhor disse assim, ó, servo bom e entra para o gozo do seu. O que tinha 2 e fez virar 4, ele ouviu algo pior ou igual? Pior ou igual? Você está vendo? Você recebeu 5, eu recebi 2. E a hora que a gente chegar lá, a gente vai receber. A única diferença é que você trabalhou mais. Aquela cantora que canta para 1000 pessoas, tem 20 CD. E aquela outra irmã que canta numa tarde da bênção, numa igreja simples, torcendo o microfone para sair na caixa, com playback, parou o playback no playbook, errou a letra, teve que falar em língua estranha para ocupar o buraco. A hora que as duas chegar lá em cima, elas vão receber. Isso se a famosa chegar, né? Porque a famosa, ela é tão admirada, ela é tão idolatrada, que aquela bagaceira ainda corre o risco de queimar no inferno. Agora aquela irmã tá ali mesmo, para ela viver a Cristo e morrer a loteria, ganhei sozinha. Então você observa que muita gente tem a ganância porque não pararam para pensar. A recompensa será igual. Não é porque você tinha fãs no meio gospel, que você saiu na TV, que você era um pastor bombado e famoso, que a hora que você chegar lá, você fala assim, ó, agora aqui tem um duplex para você, com hidromassagem e tal, tudo. Ai, e aquele outro pastor, tinha uma igreja pequena, não, ele vai ficar aqui no gueto que tem no céu, aqui no gueto. A Bíblia diz que a hora que chega lá, eu verei o pai Abraão e também os meus irmãos, que um dia por amor a Cristo morrerão. Passarei por milhares de anjos adorando diante do trono. Assim, da hora, gente. A diferença é que aquele que recebeu 5 para aquele que recebeu teve que trabalhar. Então toda vez que eu vejo uma pessoa com tanto dom, sabe, na igreja, às vezes eu vejo um pastor, ele tem tanto dom, e ele profetiza, ele canta, e ele toca, ele faz tanta coisa, eu falo, misericórdia. Quem muito é dado, muito é. Agora tem gente que fica desejando os nossos talentos. A pessoa acha que fuma maconha, a pessoa, né? Olha para quem está perto de você e diga assim, as pessoas querem o que você tem, mas não querem o acerto de contas que você vai ter. Então vamos parar de olhar para aquele que tem. Vamos parar de menosprezar aquele que tem. E cada um vamos trabalhar em cima daquilo que Deus nos deu. Porque se eu focar nos meus 2 e você focar nos seus 5, vai ser melhor para todo mundo. Olha para quem está perto de você e diga assim, foca na sua vida. E deixa o que recebeu 2 e o que recebeu 1 para Deus. Às vezes algumas pessoas me chamam e dizem assim, pastor André, o que você acha daquele apóstolo? O que você acha daquela cantora? Gente, eu não tenho tempo. Já começa que a palavra eu acho já nem tem na Bíblia. E disse Moisés, eu acho que Canaã não é uma boa ideia. Não tem, gente. Então para de querer dar opinião e de querer dar palpite
no que o outro está fazendo, sendo que você ainda nem começou a fazer o que Deus confiou nas suas mãos. Então eu e você precisamos entender que Deus confiou algo nas nossas mãos e precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar. Olha para quem está perto de você e diga assim: para de ficar reclamando. E aí foi o único estado que aparentemente não foi afetado profundamente pela crise é São Paulo. Mas de uma forma ou outra estamos sentindo? Estamos sentindo. Só que o negócio é o seguinte: alguns estão pegando a palavra e usando como desculpa para as suas vagabundices. Porque a pessoa já não gostava de trabalhar, né? Agora é a... Nossa, para os preguiçosos, a preguiça é algo que vai levar a pessoa para o inferno. A Bíblia diz que os preguiçosos não irão para o céu. Aí está na fila o adúltero, aí está na fila do ladrão, o estelionatário, aí está o assassino. Aí fala: por que você não está indo para o inferno? Aí eu adulterei, nossa, adulterei com força, traía mesmo, peguei geral. E você? Nossa, matei um monte de gente, peguei cadeia, e você? Então, eu estelionato, nossa, passei muita gente para trás, abri empresa, fechei empresa, mandei todo mundo embora, quebrei empresa, falei, roubei dinheiro todo mundo. E você? Hoje, já que é para ir para o inferno... Não, já não vai para o inferno. Olha para quem está perto de você e diga assim: ó, o preguiçoso pegou a crise como uma power desculpa. A Bíblia diz assim: ó, vai ter com a formiga preguiçoso. A formiga trabalha uma estação inteira sem parar, para que na outra ela possa só administrar o fruto do seu trabalho. Eu e você precisamos entender que não é apenas orar. É oração, é orar e ação, é orar e ação, é orar e ação. Deus está esperando que eu e você venhamos pegar o que Ele confiou nas nossas mãos e venhamos dobrar. Tem 5, faça virar 10. Tem 2, faça virar 4. Ouça, Senhor, manda eu te dizer: eu estou esperando que você dobre o talento que eu confiei nas suas mãos, Senhor. Olha para quem está perto de você e diga assim: se você conseguir dobrar pelo menos a vida que Deus te deu, já é o bastante. É porque tem gente que já está desistindo da vida, não está mais escovando dente, está passando um rolão nesse sovaco. Olha para quem está perto de você e diga assim: vai viver com abundância. Aí eu vou no mercado e não posso comprar muita coisa, compro o miojo, que saiu de moda e pode voltar agora com tudo bombando. E compra aquele apimentado com 2, com 3 pimentas, eu como aquele, é maravilhoso. Tem gente que pica salsicha, tem gente que joga queijo, tem gente que joga pimentão, tem gente que joga sogra em cima do miojo, para queimar tudo aquilo ali. Mas eu vou no cinema e não consigo comprar um combo de pipoca. Faz que nem muitas vezes eu fiz, eu levo a minha pipoca. Porque aquele combo do cinema dá para comprar 5 sacos de pipoca. Estouro a minha, coloco na boa e vou. Como? Eu ainda estouro a minha com bacon. Você vê uma pipoca que eu faço com bacon, você fala que estranha a variedade, você entrega para você com pipoqueiro. Então, às vezes, a gente fica colocando culpa na crise, naquilo outro, para não viver a vida. Olha para quem está perto de você e diga assim: Deus te chamou para dobrar o que Ele colocou e confiou nas suas mãos. Ele deu 5 para um segundo a sua. Ele deu 2 para outro segundo a sua. E Ele deu 1 para o terceiro. Agora, o terceiro tinha capacidade, gente? Tinha, porque ele tinha um talento. Agora conversa com o coleguinha aí, depois você me fala. O terceiro que recebeu não tinha capacidade? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, porque o Senhor deu para cada um segundo a sua própria capacidade. Até o terceiro, que fez aquela burrada, também tinha
Se ele ter recebido um, segundo a sua, por que ele não conseguiu fazer aquele um virar? Espera um pouco. Ele tinha capacidade, sim ou não? Sim. De fazer aquele um virar dois, sim ou não? Sim. Olha para quem está perto de você e diga assim: você ainda consegue Você ainda consegue fazer um virar dois. fazer um virar dois. Ele preferiu enterrar. Escute. Ele preferiu. Ele preferiu. Enterrar. Tem gente que prefere Enterrar. do que se mover. E é isso que tem me entristecido muito esses dias. É ver nas pessoas uma capacidade de enterrar um relacionamento, enterrar uma amizade, a facilidade que alguns homens têm de enterrar um casamento, a facilidade que algumas mulheres têm de enterrar quem elas são, a facilidade que os jovens estão tendo de enterrar a sua força, a sua juventude. Dos três, para mim é muito preocupante aquele que enterra. Sabe quando você percebe que você está desistindo da vida? Sabe quando metade do teu dia você passa em cima da cama? E sabe o que mais me entristece? É que no começo você se preocupava: nossa, perdi o dia. Você chegou a um ponto que agora para você tanto faz. É mais uma semana que vai passar diante dos seus olhos e você não vai fazer nada. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir numa esquina. Olha como é pobre você resumir a tua vida em dinheiro. Ah, mas a Bíblia diz que o dinheiro responde a tudo. Realmente, o dinheiro responde a tudo para aqueles que vivem só o físico. Você serve um Deus que te deu muito mais do que a capacidade de ser um ser social inserido na sociedade. Ele te deu a capacidade de botar a tua fé em ação, de dobrar os seus joelhos e orar, abrir numa madrugada um jejum e meditar na palavra. E para fazer isso você não precisa de dinheiro. Para viver a vida você não precisa de dinheiro. Se você precisa de dinheiro para viver a vida, eu só gostaria de saber o que é a vida para você. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma coisa. Não, se você acha que viver a vida está baseado em ter para gastar, sinceramente eu não sei o que a vida significa para você. Porque nada vai substituir o valor de um sorriso, o preço de um abraço, a alegria das cores, a oportunidade fantástica de sentir um cheiro. Nessa semana do Dia das Crianças, nós pegamos um sítio e levamos 300 crianças para o sítio. E eu tinha vontade de me vestir de Mario Bros, de Superman e de Patati. Então eu coloquei os 3 fantasias. Você viu? Eu postei. Porque os 3. Um monte de gente perguntou: você é Superman, você é o Mario? Eu respondi: não interessa. Só não se fantasiou de nada, quer questionar minha fantasia. E aí eu fiquei com aquelas crianças e aí eu entendi por que Jesus disse: deixe vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino do céu. E quem não recebeu uma criança, como se fosse eu, amarre uma pedra e pula no rio. Como pode a criança viver o dia como se não houvesse amanhã? Como pode a criança sorrir, brincar e se alegrar sem a preocupação do dia de amanhã? E não foi o que Jesus disse? Parem de ficar tão preocupados com o dia de amanhã, porque eu tenho cuidado de vós. Por que vocês estão tão ansiosos
ansiosos. Por causa da ansiedade você está perdendo a tua saúde. Por causa da ansiedade você está dobrando o teu peso físico. Por causa da ansiedade você está agredindo as pessoas que estão do teu lado. Por causa da ansiedade você está se auto-boicotando. Porque estão ansiosos com o dia de amanhã, com o que hão de comer, com o que hão de vestir. Eu tenho cuidado de vós. Eu tenho sustentado a beleza dos lírios. Eu tenho preparado para os pássaros o ninho, para cada raposa eu tenho construído um covil. E vocês acham que eu vou dar as costas para vocês? Nós estamos enterrando a nossa confiança em Deus, de conseguir viver o dia de hoje na certeza que amanhã Deus proverá. Estamos cronometrando o final do ano como se fosse a nossa morte. Hoje o Senhor manda eu te dizer: para de enterrar o que eu confiei nas suas mãos. Para de enterrar a tua capacidade de sorrir, de abraçar, de amar, de alegrar e de viver. Só que a Bíblia nos responde por que ele enterrou o único talento que ele recebeu. E a Bíblia nos responde no versículo 24 e no versículo 25. Ele diz assim: ó, eu te conheço, sei que tu és mau, severo, colhe aonde não plantou, ajunta aonde não espalhou. Eu fiquei aterrorizado, enterrei e está aqui o que é teu. Então ele enterrou o que o Senhor confiou nas suas mãos, por causa da ideia que ele tinha de quem era o seu Senhor. Agora, para ele ter aquela visão, aqui ó, para ele ter aquela visão, o meu Senhor é mau, o meu Senhor é severo, o meu Senhor para ele ter aquela visão que ele tinha do Senhor, o relacionamento que ele tinha com o Senhor era bom ou ruim? Era bom ou ruim? Porque se ele tivesse um bom a visão que ele tinha do Senhor seria diferente, sim ou não? Sim. Então a falta de fez ele o talento. Toda vez que eu vejo uma pessoa se enterrando e enterrando os outros, eu vejo na pessoa uma falta de... Eu fiz uma dinâmica com os jovens da minha igreja, e eu passei o microfone na boca de cada um. E eu pedi para cada um deles: diga para mim com uma palavra quem é Deus para vocês. Os que têm 12 anos falaram de um Deus que os que tinham 16 e 18 anos não falaram. Os que tinham 16 e 18, 19 anos falaram de um Deus que os que têm 24, 25, 26 na minha igreja não falaram. E os que têm 24, 25, 26 falaram de um Deus que eu não conhecia. Você está entendendo que o nosso relacionamento levanta a visão que nós temos de Deus. E se nós não mudarmos o nosso relacionamento, não vai mudar a nossa. Nós corremos o risco de pegar o que nós temos e... Só que o que Deus tem tentado desde Gênesis, ter como homem um bom. A Bíblia diz que no final da tarde Deus descia no jardim do Éden para se relacionar com Adão e o dia que eles perderam eles foram expulsos do jardim. Olha para quem está perto de você e diga assim: não enterra o jardim que Deus te deu por quebrar o relacionamento. Eu dou atendimento na minha igreja. Sabe como eu começo o atendimento? Como é teu dia? Eu pergunto no atendimento. Como assim, pastor? Que horas que você dorme? Que horas que você acorda? Como é? Você faz todas as refeições? No café da manhã? Eu pergunto, como é teu dia? Aí a pessoa conta o dia dela para mim. Não, tem dia que eu durmo até mais tarde. Eu falo, o que é mais tarde para você? As
pessoas não estão acostumadas a contar para outras como foi o seu dia. Tem pessoas no meu escritório que quando eu pergunto como foi o seu, chora. Tem jovens que choram. Depois que a pessoa conta para mim como foi aí eu falo, em que momento você orou? Qual foi o momento que você pegou a Bíblia e meditou nela? Porque a Bíblia não é só para ler. A Bíblia diz que nós temos que meditar. Tem gente que só lê a Bíblia. É errado. A Bíblia você não só lê, você medita. Qual é a parte que você meditou na Bíblia? A sua semana toda é assim? Quais são os dias da semana que você separa para fazer um jejum? Se eu e você não melhorar com Deus nós vamos pegar o que tem de mais valor e vamos começar. Está entendendo por que muita gente está enterrando o casamento, os filhos, o trabalho, a vida, emoções, sonhos e projetos? Porque a maioria tem 5.000 relacionamentos na internet, mas não consegue ter 5 minutos de relacionamento com Deus. Se o homem não para ouvir Deus, Deus para o homem. E Deus arrumou um jeito de parar você, para te perguntar: onde eu entro na sua vida? Onde eu entro na sua história? Onde eu entro no seu dia? Pois assim que amanhece, eu encaixo o sol, eu encaixo as nuvens, eu mantenho o azul, faço 3 pássaros cantar na janela da tua casa, para você nem perceber. Permito o teu filho sorrir para você, dou a oportunidade da tua filha te abraçar, e fico esperando até meio-dia, e você não me dá bom dia. Mas eu fico na esperança de que à tarde você vai arrumar um tempo para ler a minha palavra. Você lê todas as mensagens no WhatsApp. Você curte todas as fotos de alguém que você nem conhece, talvez nunca vai conhecer. Você arrumou um tempo para ler algumas fofocas. Gastou meia hora na frente da televisão. E o meu boa tarde eu não tive. Mas o dia foi tão corrido para você, né? Então eu espero você chegar na tua casa, jantar, tomar um banho. Espero você até assistir aquele filme bobo que você gosta de assistir, na esperança de, antes de se deitar, dobrar os joelhos e me agradecer simplesmente pelo dia fantástico que eu te dei, mesmo você tendo os aborrecimentos que você teve. Você decide assistir metade da série porque estava atrasado nos episódios, e o cansaço bateu tão forte que a única coisa que você conseguiu fazer foi ir direto para a cama, sem se lembrar de dar pelo menos uma boa noite para mim. Isso porque eu ainda continuo sendo uma pessoa divina, fiel, soberano e eterno. Só não tenho me encaixado na sua vida. Estamos enterrando o que nós temos de melhor por falta de relacionamento com Deus. Não tem como você não enterrar o que Deus tem colocado nas suas mãos, se o teu relacionamento com Deus está piorando a cada dia. Porque se o teu relacionamento estivesse melhorando, 5 minutos já era para você estar em 10 minutos de oração por dia, de 10 a 15, de 15 para 20, de 20 para meia hora. Hoje o Senhor separou essa noite para cobrar de mim e de você onde você congrega? Quem te batizou? Tomou Santa Ceia esse mês? Tem dizimado? Tem ofertado? Tem pregado? Tem exercido algum ministério dentro da igreja? Porque não existe uma pessoa que seja tão miserável que não tenha a capacidade de fazer pelo menos uma coisa na igreja. O Senhor veio aqui para cobrar, não só de mim, mas de cada um de nós Olha para quem está perto de você e diga assim: chegou a hora
Uma hora. de você desenterrar Você se revelar. tudo que o Senhor te deu, Tudo que o Senhor te deu. mantendo Mantenha. a partir de hoje A partir de hoje. um relacionamento. Um relacionamento. É aquela história que já rodou na internet. O filho pela 10ª vez vai para a balada com todos os seus colegas e decide ir para a balada agora um pouco mais alterado. E depois que bebeu, pega a chave, junta os amigos e vai para farrear. A mãe cristã só tem tempo de dizer uma coisa: filho, que Jesus te acompanhe. Mãe, o carro está tão cheio que se Jesus quiser ele que vá no porta-mala. Fazendo a curva na rodovia, ele perde o controle e o carro dá perca total. A única curiosidade, o porta-mala ficou intacto. Se ele ou algum dos amigos tivesse ido no porta-mala, tinha ficado vivo. A pergunta é: onde você tem colocado Jesus? Se ele não cabe na tua manhã, se ele não cabe nas suas tardes, se ele não cabe nas suas noites, como você pode dobrar o que ele te deu? Eu quero que essa mensagem de hoje nos leve a refletir. Qual é o lugar que Deus tem ocupado na nossa vida? Qual é o lugar que Deus tem ocupado dentro da nossa casa? Qual é o lugar que Deus tem ocupado no nosso coração? Qual é o lugar que Deus tem ocupado no nosso casamento? Qual é o lugar que Deus tem ocupado na nossa história? Cada passo que eu e você damos tem que estar baseado no que Deus é, por causa daquilo que Ele fez na história. Diga comigo: Senhor, essa noite, venha e tome o teu lugar. Toma o teu lugar. Se coloca de pé onde você está, por favor. Sei que tu és mau, sei que tu és cruel, colhe aonde não plantou, junta onde não espalhou. Eu fiquei aterrorizado e por isso enterrei. Então aqui, toma aqui o que é teu. Olha a visão que ele tinha do Senhor. Fiquei aterrorizado. Tu és cruel, tu és mau. Precisamos mudar a visão que nós temos de Deus. Ei! Precisamos mudar a visão que nós temos de Deus. que o Espírito Santo te dê uma nova Visão. de quem é Deus. Amém. Quem é? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Emanuel, o Nazareno, o Yeshua Ramachia, Deus de força, Deus que cura, o Deus de paz, misericordioso e poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. Sabe quando a gente entende que a gente está negligenciando o nosso relacionamento com Deus. Sabe quando a gente entende que a gente está negligenciando o nosso relacionamento com Deus? Sabe quando a gente percebe que estamos jogando Deus para segundo plano, para terceiro plano? Hoje é o dia de nós acordarmos e entender que se estávamos enterrando tudo que Ele nos deu, foi por causa de um mal, Relacionamento. Quem aqui hoje percebeu que você não tem tido com Deus um bom, você não tem separado um tempo para orar, um dia na semana para jejuar, um tempo para na palavra meditar, não tem pensado em se batizar, nem congregar, nem ceiar? Quem aqui entendeu hoje na palavra que talvez você esteja enterrando toda a sua história por falta de... Pastor, hoje eu entendi que eu preciso começar verdadeiramente com Deus hoje Relacionamento. um novo, porque o que eu estava tendo, eu acho que não dá nem para chamar de... Eu quero começar um novo relacionamento com
Só quem decidiu que precisa começar um novo relacionamento com Deus, eu quero te dar a oportunidade de vir aqui na frente.